E se as forças mais poderosas que nos movem estivessem, na verdade, escondidas de nós? Essa é a aposta, a ideia revolucionária por trás da psicanálise, uma maneira totalmente nova de entender a mente humana. Vamos mergulhar nessa história. Sabe, a grande pergunta que a psicanálise tenta responder é exatamente essa. O que, no fundo, está por trás das nossas escolhas, dos nossos medos, dos nossos desejos? A resposta nos leva para um território, bem, misterioso e fascinante: o nosso inconsciente. Olha que curioso. Tudo isso não começou com uma teoria super complexa, não. Começou com um problema bem prático, bem clínico: a histeria. Ela assombrava a Viena do século XIX com os sintomas físicos que simplesmente não tinham nenhuma causa orgânica aparente. Um verdadeiro mistério. E no centro dessa história toda, claro, está Sigmund Freud. Mas o interessante é que ele não começou como psicólogo de jeito nenhum. Ele era neurologista. A jornada dele o levou de Paris, onde ele aprendeu sobre hipnose, de volta para Viena, onde uma parceria fundamental com Joseph Breuer o colocaria no caminho para desenvolver um método totalmente novo. E aqui, gente, é o momento da virada. A paciente de Breuer, que ficou conhecida como Anna O, descobriu uma coisa incrível quase por acaso. Quando ela falava sobre suas memórias mais traumáticas, os sintomas físicos dela melhoravam. Foi ela mesma quem deu o nome para o método, a cura pela fala. Pensem só no que isso significa. A ideia de que palavras poderiam curar o corpo era algo completamente radical para a época. Essa descoberta levou a uma mudança fundamental, não só de método, mas de ética. Freud começou a achar a hipnose um tanto coercitiva e a abandonou. No lugar dela surgiu a associação livre, com uma regra que parecia simples: fale tudo o que vier à cabeça, sem censurar nada. De repente, a autoridade sobre a verdade saía das mãos do médico e passava para quem? Para o próprio indivíduo. Era o nascimento da psicanálise como a gente conhece hoje. Ok, então, com esse método novo nas mãos, Freud se lançou numa missão: criar um mapa dessa terra até então desconhecida, que é a psique humana. Ele propôs modelos para tentar explicar as estruturas ocultas que nos governam. E no coração desse mapa, claro, está o conceito mais famoso de Freud, o inconsciente. E olha, não é só aquilo que a gente não sabe, não. É um sistema ativo, um reservatório de desejos, de ideias, de memórias reprimidas que moldam ativamente a nossa vida consciente, sabe? Desde os sonhos que temos à noite até os nossos sintomas. Para explicar como tudo isso funciona, Freud desenvolveu não um, mas dois modelos que, na verdade, se complementam. Pensa assim: o primeiro, a primeira tóquica, é tipo um mapa geográfico da mente, mostrando os lugares onde as coisas estão. Já o segundo modelo descreve as forças dinâmicas que estão sempre batalhando dentro desses lugares. E o que essas forças revelam é que a gente vive num eterno conflito interno. É uma briga constante. De um lado tem o id, nosso lado mais impulsivo, que quer tudo para ontem, sem pensar nas consequências. Do outro, o superego, que é tipo aquele juiz interno, super rígido, cheio de regras e nãos. E no meio dessa confusão toda, tá lá o pobre do ego, tentando ser o mediador, equilibrando os pratos entre esses dois gigantes e as demandas do mundo real. Mas, claro, a história não para em Freud. Seria simples demais, né? A psicanálise se tornou um campo super vibrante, com muitos outros pensadores que seguiram, expandiram e muitas vezes até romperam com as ideias originais do fundador. E essa diversidade de ideias é fascinante. O Jung, por exemplo, ele expande a ideia de inconsciente, dizendo que existe uma camada que não é só nossa, mas coletiva, universal. Já o Lacan, ele traz a linguística para a jogada, com aquela famosa ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Enquanto isso, a Melanie Klein nos leva lá para o comecinho da vida, para o universo da mente infantil e suas ansiedades mais primitivas. E essas ideias não ficaram só na teoria, não. Pega o Brasil dos anos 70, por exemplo. Essa frase do Lacan, o analista se autoriza por si mesmo, nossa, caiu como uma luva. Em pleno processo de redemocratização, essa busca por autonomia contra as estruturas autoritárias da época fez com que o pensamento lacaniano ressoasse muito forte por aqui, influenciando a cultura e até a política. E isso tudo nos traz para hoje. Afinal, qual é o lugar da psicanálise num mundo cheio de neurociência, de terapia cognitivo-comportamental? A discussão, olha, é intensa. O debate central sempre foi esse: é ciência ou não é? Os críticos, como o filósofo Karl Popper, argumentam que as teorias psicanalíticas não podem ser testadas e refutadas, o que as colocaria fora do campo da ciência.
Já a defesa contra-argumenta, dizendo que a psicanálise tem sua própria metodologia, focada na singularidade de cada caso clínico e que não dá para julgá-la com os mesmos critérios das ciências naturais. E é aqui que o futuro fica muito, muito interessante. Surge a neuropsicanálise, que é tipo uma ponte entre esses dois mundos. Usando tecnologia de ponta como neuroimagem, cientistas estão começando a encontrar evidências biológicas de processos mentais inconscientes e até correlatos no cérebro para os mecanismos de defesa. É um diálogo novo que busca fortalecer a psicanálise com evidências empíricas, mostrando que ela continua evoluindo. Então, no fim das contas, a psicanálise nos deixa com essa reflexão. Depois de mais de 100 anos, com todas as suas revoluções, críticas e novas integrações, será que a exploração do nosso vasto mundo interno, esse território de conflito e autodescoberta, está longe de terminar? Ou será que, na verdade, ela está apenas começando?